Boa noite, Rondônia. Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Primeiro, quero agradecer a Deus, né, por estarmos aqui e dizer que Ele está no controle de tudo, né? Eu queria até deixar claro aqui, já entrando em uma seara que a gente vem discutindo muito nas noites de segundas, quartas e sextas-feiras, que a gente tem uma preocupação muito grande aqui com a verdade, onde eu acredito que o nosso telespectador, aquele que se preocupa com o seu estado, se preocupa com a sua cidade, quer alguns esclarecimentos. E essa é a nossa preocupação, né? E o programa Rondônia da Gente tem esse dilema sempre, que gera sempre um bom tema. Então eu queria deixar claro aqui que nós não temos compromisso, não estamos alinhados com o grupo A, B, C ou D. E o compromisso aqui é com a verdade sempre. É claro que esse projeto é um projeto de empreendedores, onde resolveram aqui comigo fazer um trabalho esclarecendo, discutindo e dando soluções para a nossa Rondônia. Eu sou ousado em dizer para a nossa Rondônia porque eu amo esse estado, eu tenho certeza que a senhora e o senhor que está aí nos assistindo também ama esse estado. Eu queria já colocar aí o telefone do programa e hoje é um assunto que a gente até... Eu fico feliz em discutir, que fala um pouco sobre essa questão de empreender. É um dos primeiros assuntos que eu vou discutir aqui hoje com você. Por que empreender, né? Um dos exemplos que a gente vem buscando. Por que conseguir fazer esse trabalho? Motivado por quê? Será que muitas vezes eu tenho um problema com o imposto, né? Os tributos estão aí e aí às vezes falta capacidade. Por quê? Então, é uma das preocupações. E eu queria falar um pouquinho sobre esse porquê hoje. Rapidamente, eu até convidei este jovem empreendedor a vir aqui hoje. Eu até antes de dar boa noite aos meus convidados, vou pedir licença a eles para falar com ele. Pegar aqui o microfone do meu amigo Massoud. Queria convidar aqui ao nosso amigo Marcos Figueiredo. Isso mesmo. Vou colocar o Figueiredo porque o Marcos é um amigo, né? E o Marco é um prêmio of Gold internacional. Por que eu trouxe o Marco aqui? É importante nós entendermos que nós precisamos lutar pelo que queremos. Nós precisamos buscar sempre, ou empreendendo, fazer o melhor. E este prêmio que o Marcos ganhou foi graças a, eu acredito, Marcos, que isso é um prêmio que você, reconhecidamente na sua área, internacionalmente, né, vai buscar esse prêmio agora, parece-me que em São Paulo, não é isso? Vai ser agora. Boa noite, né, Marcos? Boa noite, Marcondes. Boa noite aqui a toda a equipe aqui do programa Rondônia da Gente, ao Dr. Elton, que nós conhecemos de longa data, né? Foi meu patrão. Enfim, esse prêmio Deus nos abençoou com esse prêmio. Nós ganhamos ele no início do ano, vamos recebê-lo no final de julho em São Paulo, ao qual tem 70 empresas brasileiras e 50 internacionais. Então foi algo muito grande. É lógico que Deus nos abençoou, nós somos grandiosos, nós precisamos melhorar, a empresa Combate vai melhorar ainda mais. Uma responsabilidade muito grande. Eu creio, eu estou me estruturando para, em 2015, trazer uma novidade, a única empresa de Rondônia com ISO 9000. Nós estamos com esse intuito e, se Deus quiser, nós vamos conseguir. O que eu só tenho a agradecer a Rondônia, aos nossos clientes, aos empresários, aos moradores de Rondônia, pela grandiosidade que tem nos abençoado de tê-lo, a nossa empresa, como um referencial, contratando os nossos serviços. Se não for as empresas, aos empresários, aos clientes, nós não seríamos nada. Aqui, Marcos, né? aqui eu tenho do prêmio, segundo o Renato Luiz, que integra a comissão organizadora da premiação, a proposta é reconhecer a gestão de empresas e instituições que se destacam no mercado brasileiro. E um dos critérios, aqui ele fala, é que a excelência na qualidade dos produtos ou serviços dessa empresa contribua efetivamente para, enfim, para o desenvolvimento socioeconômico, né? É uma coisa que a gente tem discutido muito aqui. A imunizadora Combate, a sua empresa hoje tem, dentro desse critério hoje, buscado essa... Nós temos buscado nos destacar na frente de outras empresas, melhorando a qualidade dos nossos serviços, o atendimento. Quando o cliente faz uma reclamação,
nós tomamos uma decisão imediata de resolver o problema do cliente. Então, eu acredito que tem sido isso que tem nos destacado, a atenção, criar uma atenção maior ao nosso cliente. Eu costumo dizer que o cliente é o nosso patrão, né? É o nosso rei, a nossa rainha, então nós temos que cuidar bem deles, porque sem eles nós não somos nada. Então tá aí. Legal. Parabéns mais uma vez, Marcos. Muito obrigado, eu agradeço aqui a oportunidade. Um jovem empreendedor, 30 anos, viu? Agradeço a a idade, Rondônia. tô brincando, viu, gente? Parabéns, Obrigado. viu, Marcos, por esse prêmio aí. Reconhecidamente, fiz questão de trazê-lo aqui. É uma forma de motivarmos, né, os grandes empreendedores. Eu até digo grandes empreendedores, porque nós não podemos mais baixar a guarda. E Rondônia é um estado tão rico. E tem aí, Massude, dando boa noite, meu amigo Massude, já... Tiago, que está aqui conosco, que é especialista, né, em videocirurgia bariátrica, médico, né? Boa noite a você também. É o nosso amigo Elton Vieira, boa noite. Fisioterapeuta, e o Alex Cunha também fisioterapeuta, perdão. E é o Massude que está aqui, que é um empresário. Massude, eu falei agora há pouco com o Marcos sobre essa questão de empreender, né, sobre o critério da excelência, de trazer aí, atender seus clientes. Você que tem empresa, você que tem aí várias dificuldades no dia a dia, e inúmeros assuntos nós discutimos aqui sobre impostos, etc. Ganhar um prêmio como esse hoje é desafio? Boa noite, Rondônia. Boa noite, Marcondes. Boa noite aos nossos telespectadores e aos convidados. Marcondes é um prêmio desse, é um reconhecimento primeiro à dedicação do Marcos, né? E é um desafio, sim, muito grande, porque você trabalhar em qualquer ambiente com qualidade e propor que essa qualidade seja vista pelo cliente, vista e reconhecida, é sim um grande sucesso. A gente vive no mercado aqui de Rondônia, onde a mão de obra ela é muito difícil. Então nós temos que treinar, temos que trabalhar ela desde o começo. Então esse processo de treinamento e tudo mais que é necessário, eu acredito que o Marcos deve ter se dedicado a isso com muita intensidade para poder conseguir galgar um prêmio desse porte. Então a gente fica muito feliz de ter um empresário aqui de Rondônia ganhando um prêmio desse e saber que se nós, como empreendedores, nos dedicarmos a tratar o cliente com excelência, a tratar ele com a qualidade que ele merece, nós podemos sim também concorrer a esse tipo de prêmio, que muitas vezes a gente acha que só vai acontecer para empresas fora de Rondônia. E a gente está vendo aqui com o Marcos que é possível sim, aqui em Rondônia, com a nossa mão de obra, ganhar um prêmio desse porte. Então eu parabenizo a Combate e agora, ano que vem, eu quero também concorrer a um prêmio desse. Então tá aí. Parabéns ao nosso amigo Marcos, que está aí, inclusive está conosco aqui também, nos apoiando, nos ajudando. Parabéns. Eu fico feliz porque é um jovem empreendedor e que tem aí, né, assim, como tantos que nós temos. Esses dias nós atendemos aqui a AGE, né, Massude, que é uma associação com jovens empreendedores que estão aí de parabéns, com tanto aprendizado e eles têm se atualizado muito. Bom, eu queria falar hoje sobre esse assunto. É um assunto muito sério, onde nós precisamos... Eu tenho falado desse programa que Rondônia precisa estar nos trilhos. Marcondes, mas Rondônia já está nos trilhos. Marcondes, mas nós temos bons políticos. Mas nós temos bons empresários, médicos. Aqui nós temos médico aqui hoje. Mas esses protestos que estão aí acontecendo em nosso Brasil é a resposta do povo para esses políticos. Né? E quando eu digo esses políticos, eu digo esses que se doem quando a gente fala aqui situações como de corrupção, que estão sendo investigados, porque os bons políticos não se doem, porque estão com a sua mente tranquila. Então, hoje nós tivemos aí protesto, inclusive aqui em Porto Velho. Eu queria, já que a produção rodasse aí uma matéria que fala sobre esses protestos, e é resultado dessa situação em Porto Velho, sobre essa questão da Copa, sobre esses bilhões aí que estão, que é muito sério. É muito sério isso. Isso aqui em Porto Velho, gente. Na frente da Unir.
Que é na frente do Palácio do Governo. Em frente do Palácio do Governo. Tem uma defesa ali, ó. Deixa aqui. Ó, o senhor. Defesa ali, filma aqui, ó. Senhor em defesa ali de idade ali, ó. Vamos ver, nesse momento aqui, o pessoal tá batendo, chegando, gritando, com a gritaria. A primeira, professor. Olha, vocês estão vendo isso aqui na frente da Unia em Porto Velho, na frente do palácio, como o Massoud colocou. Infelizmente, ou felizmente, né, para muitos, eu acredito que os protestos devem ser feitos sim. Claro que protesto com violência para mim não é protesto. Protesto para mim, protestar não é com violência, não é protesto. Não é vandalizar, né? Aqui, não é. Eu acho que nós devemos ter esse cuidado. Que já é um estado tão carente de coisas boas e de lazeres, um protesto como esse só nos diminui, nos descredibiliza, nos tira o foco, né? E não é o momento. Os 45 do segundo tempo é esse tipo de protesto. Tem que protestar sim. Eu acho que o brasileiro é muito pacífico, mas há que ter também um pouco de direcionamento em tudo isso. Muito bem, direção. Por que está ali? Qual que é o propósito disso? Está sendo... Olha, e aqui a gente teve notícias, eu não vou falar o nome, por questão de ética. Não é porque eu tenho medo de falar, não. É questão de ética. Parece que é um professor aí, né, que estava até envolvido nessa manifestação, que o meu conceito, infelizmente, ele abusou aí. Porque, olha, jogar pedra não é o caminho para uma democracia que a gente vem buscando, né? E aí eu não vou falar da ditadura aqui atrás, nós tivemos aqui professores dando aula sobre ditadura. Então, nós estamos caminhando para mudar o nosso Estado, mas de uma forma que é importante, de democracia. Não precisamos dessas coisas tão graves, assim, violência, né? Então é delicado. A gente vê aí apologia a questões aí que a gente sabe que tem lutado aqui, porque somos uma passagem aqui, principalmente. As drogas é um exemplo de um problema seríssimo que nós temos aqui em nosso Estado, né? Então, por favor, queria que a produção colocasse o telefone. E com o telefone no ar, eu queria também se possível agora, produção, o vídeo de um ator que fala sobre a questão, Massoud. É o Carlos Vereda. Carlos Vereda, sobre a questão do Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa. Eu não sei se nós temos já no ponto. Coloca no ar, produção, por favor. Eu acredito que nós estamos com um problema de áudio, mas a produção já vai colocar novamente com o áudio. E esses sinais, senhores, eu queria até deixá-los à vontade. Eu sei que o assunto hoje é um pouco diferente do que a gente está falando aqui também, mas esses sinais são sinais de pessoas de protesto, de situações delicadas, viu? Esse protesto aí realmente, se for falar aos 45 do segundo tempo, eu creio que também ali a questão da maconha, legalize já, eu creio que já perdeu toda a credibilidade de um protesto. Já não é pacífico, então realmente já acabou perdendo toda a credibilidade com esse tipo de apedrejamento. Você vai agredir o policial que está ali trabalhando para manter a ordem e a pessoa vai lá e denigre patrimônio público, né? Muito bem. Então realmente não é bem-vindo esse tipo de feito, né? Muito bem. Olha, e já estamos com o vídeo pronto. Protesto, só que de uma outra situação. Eu gostaria que colocasse no ar, por favor, produção. Realmente é um absurdo aqui. A revista Veja
Deixa eu ver aqui, ó. Edição 2373, 14 de maio de 2014. Está nas bancas ainda. Olha só, a importante denúncia que faz essa revista. Joaquim Barbosa, seu desgraçado, você vai morrer de câncer ou com um tiro na cabeça. E quem vai mandar fazer isso são seus amigos, são os senhores do Novo Engenho, seu capitão do mato, seu infame, seu traidor. Tirem as patas dos nossos heróis. Tem mais. Contra Joaquim Barbosa, toda violência é permitida, porque não se trata de um ser humano, mas de um monstro e de uma aberração moral das mais pavorosas. Joaquim Barbosa deve ser morto. O meliante que faz esse tipo de ameaça chama-se Cérvulo de Oliveira. Cérvulo de Oliveira. Ele é de Natal. Ele diz aqui, ele não é um militante qualquer. Ele é um autêntico representante da militância virtual petista, mas não um militante qualquer, como foi dito aqui. Além de admirador de José Dirceu e Deulíbio Soares, é um incentivador do movimento Volta Lula. Esse cidadão alimenta o desejo de ver uma bala na cabeça do presidente do STF. Inacreditável. Ele vejam bem, olha aqui, ó. Não é um militante qualquer. Ele é secretário de organização do Diretório Petista de Natal e pasmem, membro da Comissão de Ética do partido no Rio Grande do Norte. Também é conselheiro do vereador petista Fernando Lucena na Câmara de Natal e atua como agitador sindical nas greves e movimentos da CUT no Estado. É impressionante. Eu vou repetir o nome do criminoso, Cérvulo de Oliveira. Olha, até onde esses mercenários virtuais do PT podem chegar? Eu já estou acostumado, eles caluniam, ofendem a família, enfim, o inimaginável eles publicam. Agora, chegar ao ponto de ameaçar o presidente da mais suprema corte do país, do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, isso é um absurdo. Até onde mais eles vão chegar? Tem que haver uma manifestação de repúdio da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidente da República, da OAB, da Justiça de Haia, dos juristas internacionais. É inacreditável. Agora, eu fiquei contente quando eu vi o movimento de repúdio ao racismo que sofreu o nosso querido Daniel Alves, né? As pessoas comendo banana, fazendo banana, muito bonito. Agora eu pergunto, onde anda o tal movimento da consciência negra? Sim, porque é estranho, não foi apenas o Joaquim Barbosa que condenou os mensaleiros petistas, outros juízes também o fizeram. Será porque ele é negro? Aí é uma ofensa duplamente grave. Repito, cadê o movimento da consciência negra? Vocês devem ir para a rua, para as ruas, para as cidades, para as praças, para os jornais, carta aos leitores. Presidente da Suprema Corte do país. Se fosse num país desenvolvido, já estaria sendo uma repercussão internacional, ONU, enfim. Ele conclama os seus seguidores. Ele foi muito claro, Carlos Vereza, um ator reconhecido, consagradíssimo, internacionalmente. Esses dias eu coloquei um vídeo, Caetano Veloso também, falava sobre as questões do Brasil, onde envolve aí um partido. Não vou nem colocar o nome desse partido aqui, porque aqui, volto a dizer, não sou eu. Nem Mato Grosso também. Pois é, nem Mato Grosso. Aqui, novamente, eu não estou falando de A, B e C. Esses vídeos eles estão rodando o mundo. E é triste para o Brasil, para a Rondônia, para todos nós, a gente viver uma ditadura mascarada. É o que nós não podemos viver.
eu não aceito aqui retirar aqui o meu direito democrático de ser, de me expressar, né? E entendo que nós devemos respeitar sim todos. Agora, o ministro da Suprema Corte ser tratado como foi tratado, a revista Veja publicou essa matéria e esse indivíduo ainda se diz ser militante de um partido. Eu tenho certeza que a presidente Dilma não tem. Se já tomou ciência disso, deve ter tomado as providências. Até de repente, o próprio partido, Massoud, senhores, deve ter tomado as providências, porque um ser como este, que diz colocar dessa forma como colocou, da pessoa do presidente Joaquim Barbosa, um homem que tem defendido a corrupção, um homem que tem feito, senhores, olha, tem comprado uma luta que eu não sei como é que esse homem está até hoje ali em Brasília. Olha que local bonito, Brasília. Então, vocês sabem do que eu estou falando. Então, é importante que nós, cidadãos aqui de Rondônia, né, onde há intervenção do SEBRAE, onde há aí tantos problemas com os poderes públicos, acorde. Precisamos acordar. E tem poucos dias que eu coloquei, esse é o segundo vídeo que envolve 2 artistas. Então, eu queria que vocês acordassem, cidadão. Queria discutir até, eu sei que a pauta também não é essa aqui, mas eu queria até a opinião dos senhores aqui, né, sobre esse assunto, que ele colocou aí no final aí o ator Carlos Vereza, que se o país como o Brasil fosse desenvolvido, ele deixou no ar aí um questionamento. Será que o nosso país não é desenvolvido o suficiente para retalhar certas questões, para, né, interferir? Eu acredito que nós temos bons políticos, poderes aí que podem tomar, sim, certas medidas. Eu até discordo do ator, porque nós temos, sim, condição de fazer mais do que nós fazemos. Nós somos um dos países que pagamos impostos altíssimos. O problema, Marcondes, que a gente fica vendo, assim, a indignação de alguns, só que algumas pessoas que detêm o poder da informação têm que medir algumas informações até para ver a veracidade, né? A gente vê que às vezes esses meios fazem, mas é que a gente chega até o ponto que algumas informações não conseguem mais descer pela goela abaixo. Né? É verdade. Igual o ator se tornando indignado por uma revista da grandiosidade que é a Veja, né? E aí de um rapaz desse do PT que tem um domínio em relação a ele, né? Ou seja, eu acabei falando partido, mas qualquer outro que detém o poder de mais gente, medir as palavras, que isso pode gerar ações como, talvez, quem sabe, o que aconteceu lá no período da Copa, por exemplo. Sim, de exemplo. Ontem, né? Às vezes uma palavra dada em um momento não errado e não oportuno gera um transtorno maior. É verdade, eu até, por favor, doutor. Não, eu só complementando, eu acho assim que quando a gente vê atores como o Carlos Vereza, Ney Matogrosso, uma deputada agora, não vou lembrar o nome da Câmara, da Assembleia do Estado de São Paulo, que também chocou todo mundo, se expondo e se indignando dessa forma, a gente imagina que para ele chegar a esse ponto, com a repercussão que ele saberia que poderia causar, a coisa extrapolou. Olha, na verdade, nós estamos no limite, todos nós. Verdade, verdade. E que bom seria se os extrapolamentos fossem assim. Sim. Agora nós precisamos ser ouvidos também, Marcondes, porque às vezes a gente tem a sensação de só falar, e quem decide parece que não está ouvindo. Nada acontece, né? Nós temos um trechinho do que o Ney Matogrosso falou. Olha só, coloca aí, produção. E temos a sensação de que há um certo desconforto em relação a isso. Até que ponto é que isso corresponde à verdade? Não, um enorme desconforto. Um enorme desconforto. Porque o governo brasileiro está gastando bilhões de reais para fazer esses estádios de futebol, que muitos serão elefantes brancos, porque nunca mais haverá nada lá. Os hospitais públicos, as pessoas estão sendo jogadas no chão, em cima de um paninho. Mas falando de imagens que você vê na televisão, mas houve diariamente. Uma regressão ou isso sempre foi assim? Não, está piorando. Está piorando? Nunca a saúde no Brasil foi decente. Foi decente nos anos 50. A saúde pública do Brasil era exemplar. Era, assim, copiado na América Latina. Uhum. Hoje em dia, a saúde pública no Brasil é uma vergonha. As pessoas vão para os hospitais públicos e se deitam no chão.
Portanto, as pessoas A educação no país é vergonhosa. Tem aí um levantamento que se faz da educação no mundo. O Brasil é lá 150 não sei quanto. Nós somos o país que mais paga imposto no mundo. Para onde vai o dinheiro desses impostos? Nós não temos nada nada. Esse dinheiro não reverte em nada. O transporte público é horroroso. Então, como é que o povo pode estar satisfeito com isso? Porque tudo é padrão FIFA. Então, que seja padrão FIFA para o povo brasileiro, não para a FIFA, não é isso? Uhum. Mas a ideia que tínhamos visto a esta distância, que é a distância de um Atlântico pelo meio, é que com o PT, com o Presidente Lula, tinha havido um grande movimento, por exemplo, de pessoas pobres que passaram para a classe média. Tá, isso é verdade ou é aquilo que se conta? Então vamos lá. Então, se o presidente Lula resolveu dar uma Bolsa Família, que é R$70, R$70 dá o quê? 30 euros, 35 euros. Por mês? Por mês. Para quem Olha, passa fome. É um assunto que a gente vai debater aqui e pode arrumar programa. Você não pode só dar o dinheiro. Pode arrumar programa. E nós estamos falando de artistas consagrados. E hoje eu fico triste de ver aquela cena ali na frente da Uni, envolvendo professores que se dizem ser militantes, causando aí esse transtorno. E foto aí, bandeiras fazendo apologia a não vou nem dar nome porque não merece a drogas. É terrível isso, é triste. Olha, vamos pro intervalo, mas nós voltamos. Eu quero aqui ainda, depois do intervalo, que os doutores que estão aqui hoje falem um pouco sobre essa questão. Já, depois do intervalo. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia! Eu queria mandar um abraço para o meu estado de Rondônia, para Porto Velho principalmente, mas quero dizer que amo o meu estado de Rondônia, a Vilhena, a todas as cidades que nos assistem, sempre aqui discutindo. Já queria pedir o telefone da produção e rapidamente nós vamos entrar no outro debate. Essa ação precisa ser mais discutida, não é, senhores? Chega de nós aceitarmos o que o partido A, B e C vem dizendo. Por que eu sou obrigado a concordar? Ou concordar com o que os políticos dizem, né? A gente tem tantas classes aí, exatamente, né? Os empresários, os estudantes, tem uma turma grande, os militares, né? Que a gente pode colocar assim, várias classes que têm um pensamento e às vezes fica, falo, será que eu não falo? Assim, que horas eu devo falar? Que horas eu devo falar? É um bom... Eu acho que é um caminho assim, só falar nas eleições, por exemplo, só no período de eleição. Muito ou, bem. Assim, falar toda hora ou conviver toda hora mais na famosa casa de leis, por exemplo. E a outra coisa legal também, Marcondes, é ter o discernimento que não é porque você é do partido A ou B que tudo é 8 ou tudo é 80. Eu posso ser do mesmo partido que o meu colega e não compactuar com algumas atitudes dele. Não pode ser cortado na carne também? Não pode ser cortado na carne, com certeza. Se não concordo, pode ser. Então, a coisa tem que ser dinâmica e avaliada individualmente por cada cidadão. O que é certo, o que é errado. O problema é que muitas vezes a gente está perdendo um pouco essas referências de valores. E isso é uma coisa que nos preocupa, que eu acho que gera esse tipo de manifestação que a gente tem visto de pessoas com tanto... Muito bem. Olha, gente, vamos ter que entrar no debate aqui hoje. Vamos um debate saudável. É um debate que vai me deixar feliz, mas que vai gerar polêmica aqui. Estou pedindo até para deixar aqui o telefone já no ar, né? E se a produção puder colocar no ar, porque nós já tivemos vários problemas aqui com essa questão. E é sério. A pergunta que eu vou pedir para a produção deixar no ar agora é: cadeia ou videocirurgia? Né? Estou falando aqui da famosa cirurgia bariátrica, redução de estômago, que teve vários problemas, muitas pessoas morreram lá atrás. Lá atrás, muita gente morreu. Tem um amigo aqui meu, não vou dar o nome dele porque eu sou, além de ser amigo, eu o respeito. Porém, tem enfrentado vários problemas no Ministério Público, como médico. Segundo o Ministério Público, ele, desse jeito que eu vou colocar, ele matou muitas pessoas. Não sei se esse é o bisturi, eu não sei. Olha, é um ponto que eu trouxe aqui
sou leigo de falar aqui, mas eu trouxe aqui hoje 2 lados. Alex Cunha, fisioterapeuta, e Elton Vieira, fisioterapeuta. E o doutor Tiago, que vai falar um pouquinho. Eu queria até pedir desculpa aos amigos, eu me empolguei aqui nesse programa. Nós temos pouco tempo para entrar nesse debate. Mas eu acredito que nós seremos aqui bem breves. O telefone está no ar e as dúvidas vocês podem estar ligando, por favor. Quem quer começar a falar? Quem quer começar a falar? Me permite aqui para fazer uma contextualização, Marcondes. Eu acredito... Uma correção, eu aceito a correção sua. Não, é uma contextualização. Eu acredito que hoje a gente vive num momento social em que a aparência física ela ganha um contorno tremendo. Me perdoe, Massoud. Eu quero perguntar para os senhores aqui, me perdoe. Eu não perco a piada, posso perder o amigo. O Massoud tem jeito? Deixa eu É possível, com certeza tem que melhorar muita coisa. Eu sou um cara bem otimista. Os dois lados concordam com isso, né? A ideia... Sem dúvida. Então o que a gente vive socialmente hoje é isso, Marcondes. Existe Perdão, Massoud, pela brincadeira. Não, mas a gente sabe que a gente está fofinho. Existe hoje esse contexto de a pessoa ter uma exigência social, de ter um padrão de beleza física magra, de um padrão com baixa gordura. E independente só da estética, eu acho que o contexto que a gente quer chegar aqui existe um contexto de saúde, existe um contexto estético também, né? O que eu queria ouvir aqui são esses 2 contextos, o contexto da saúde e o contexto da estética. Boa noite, Marcondes, Massoud. Eu acho que é importante esse assunto que você tocou. Primeiro ponto que nós devemos deixar muito claro aqui, primeiro, cirurgia bariátrica não é cirurgia plástica, tá? A cirurgia bariátrica ela foi desenvolvida, tá? Desde o final da década de 30 e com o objetivo de tratar pessoas doentes com extremo excesso de peso e doenças associadas. Então, assim, esse ponto hoje, quem o trata diferente ou está desatualizado ou está tratando de forma errada. Então, cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética e tampouco é uma vacina contra a obesidade. Eu operei, estou imune à obesidade. Não. Você teve um auxílio no seu tratamento que possivelmente durará pela tua vida inteira. Doutor, você é contra a cirurgia bariátrica? Não, eu não sou contra, mas eu acho que alguns mitos é importante a gente retirar, tá? Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela atinge uma parcela pequena de pessoas obesas, tá? São poucos pacientes que chegam a ter uma indicação de cirurgia e os nossos colegas aqui, tanto quanto eu, sabem que normalmente são os últimos recursos que a gente vai lançar à mão. Mas, de antemão, tirar essa ideia de que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia estética. Que é a procura do equilíbrio, né, doutor? Que, assim, e porque as pessoas sempre pensam que é uma cirurgia. Porque, na verdade, tem tudo a ver. Até concordo com o doutor e discordo ao mesmo tempo, porque... Aí eu te digo um ponto. O ser humano, ele acabou que se desenvolveu e cresceu. Graças a Deus, o país, o Brasil, hoje as pessoas conseguiram comprar casa. Na década de 80 conseguiram comprar carro. Na década de 90 conseguiram comprar computador. Nos anos 2000, alguns já têm avião, andam de avião. E hoje é uma exigência da própria sociedade, que já tem tanta coisa, também quero estar saudável. E baseado em fatos muito simples. Um paciente obeso hoje, com obesidade mórbida ou obesidade moderada associada a comorbidades, ele tem uma expectativa de vida de 15 a 20 anos a menos. E isso dados da OMS de 2012. Então, ou seja, nós não estamos brincando com o assunto, nós estamos falando de coisa séria. Então, para alguns casos, muda a vida das pessoas, é benéfico, mas lógico, tudo bem orientado, bem indicado. Muito bem. Que a ideia que a gente queria posicionar em relação a isso é igual ele falou em relação às atividades, né, físicas principalmente. Ou seja, às vezes um indivíduo desse, para iniciar um processo de atividade física, é um pouco meio complicado. Ele tem uma taxa de metabolismo diminuída, né? Aí aquela famosa, assim, não há como a gente discordar de que uma cirurgia dessa ou um procedimento desse seja descartado. A gente tem essa visão, eu como fisioterapeuta, que trabalho com saúde física, tenho essa visão. Ou seja, às vezes o metabolismo desse indivíduo está tão baixo que um pouquinho de esforço que ele já faz já não equilibra o gasto calórico dele. Então tende a acumular mais gordura ainda. Qual o conceito que é utilizado assim, para avaliar o indivíduo? A gente ouve muito o tal do IMC. Como é que funciona mais ou menos isso aí? É esse o conceito que é usado para dizer quem está gordo, quem está magro, quem está mórbido, quem não está? Por exemplo, eu que me sinto uma pessoa fofa. O que a gente mais comenta com a pessoa em relação a, igual você falou, estou fofo, né, gente? Me perdoe aí qual mais a definição uma vez que você tem da sua saúde hoje? Então, o que você se vê? Tem a estética, que as pessoas vão na cirurgia, acham que a cirurgia plástica é a cirurgia de redução, e não é. E a academia, que é aquele efeito Cinderela, que a pessoa simplesmente vai lá na academia, malha um dia,
ou 1 mês e tá magrinho. Então, assim, a gente prefere definir a pessoa. Ela mesma se definir e depois a gente tentar defini-la. O IMC hoje é um dos grandes parâmetros realmente de saúde física em relação a peso e altura, para ter um grande percentual aí de avaliação física, mas tem um padrão de avaliação de gordura também, com glicômetro, avaliação física com foto, então tudo isso é importante. E de bioimpedância, e a avaliação física é um dos fatores que a gente tem que ver. Tem que ter avaliação sanguínea, então a pessoa, a gente prefere que ela se defina e fale assim, o que eu estou querendo? A cirurgia pode ser um efeito necessário para realmente tirar a pessoa daquela saúde que ela não tem, daquela deficiência, aquele problema metabólico que ela se desenvolveu e realmente o caso dela lá é cirúrgico. Então o doutor mais do que nunca pode ter essa indicação. E a gente está nessa área da saúde que a gente preserva isso. Que ele não fazer a cirurgia, então? Que ele a gente prefere nem não a plástica, fazer a cirurgia. Nem a bariátrica. Inicialmente precisa ser avaliado todo mundo, né? E aí o que a gente fala, tem jeito se for fazer a malhação? Que a gente começa a trabalhar em cima disso, porque o fisioterapeuta ele acaba trabalhando no dia a dia. Então, nós, fisioterapeutas, educadores físicos também, trabalhamos. Só um minutinho, Elton. Não sei se é o Marcondes, não sei o doutor que me corrija se eu estiver errado, né? Mas assim, a gente sabe que essa procura, igual o Massoud apontou, de vamos resolver usar aquela. O Massoud como exemplo. Não, por exemplo, eu corro, eu faço trilha, eu nado. Eu estou com 39 anos, tá, gente? Essa carinha de novinho assim, é claro, né? Brincadeira, pessoal. O Massoud deve correr, nadar e fazer bike, né? Trilha. O que vocês acham? Eu tô querendo colocar assim, que é esse efeito que o Massoud colocou na abordagem no começo do efeito Cinderela, né? Ou seja, do começo para ontem. Né? Aí eu pergunto pro doutor, a grande maioria das pessoas, às vezes, no consultório, se tem essa possibilidade, chega querendo para ontem. E, na verdade, não, essa indicação não. Você vai lá para atividade física, passa um tempo, ou não, simplesmente a atividade física. Porque eu acho que tem muito disso, e eu acho que falta pro pessoal de casa uma experiência dessa, que é assim, saber até que ponto eu posso estar fazendo a cirurgia bariátrica como um fator mesmo de saúde, ou é padrão estético? Sem dúvida nenhuma. Antes de esclarecer isso daí, fazer um parênteses em relação ao IMC, o Marcondes parece que ele acerta os pontos polêmicos, e o IMC hoje, nos congressos e nos artigos científicos, ele é um dos pontos que mais divergem se de fato deve ser seguido. Vou dar 2 exemplos clássicos. Eu tenho um IMC de 25, só que se você fizer... Até 25 é normal, acima de 25 sobrepeso. Só que se eu fizer uma análise de composição corporal, uma bioimpedância, você vai ver que eu tenho 23% de excesso de gordura. Então, teoricamente, por esse exame, eu sou um obeso. Agora, eu posso ter um cidadão como eu, na minha mesma altura, com um IMC de 30. Você vai falar, ele é obeso? Não. E se ele é um cara de academia, musculoso, halterofilista, ele vai ter um IMC extremamente alto, mas ele vai ter 0 gordura. Então, nós estamos diante do mesmo número, mas em indivíduos diferentes. Então, o IMC hoje ele é discutido. Aliás, em muitos países, em alguns países da Ásia, já caiu esse critério. O que, para nós, é muito importante hoje avaliar... Qual a avaliação que se teve sobre esse critério? Isso. Né? Então, assim, o IMC ele foi uma normativa que se criou para tentar uniformizar as coisas, padronizar isso de um modo mundial. Mas ele não reflete uma realidade extremamente fiel. Então, o que acontece? O ideal é que esse paciente ele seja avaliado como um todo. Né? Não entra dentro do consultório uma bola de gordura e não entra dentro do consultório uma bola de músculo. Vamos aos casos mais difíceis, que eu acho que nosso tempo aqui está corrido mesmo. A gente vai ficar devendo até um programa a vocês para a gente finalizar isso. Não vai ser possível hoje. Mas... Aí só para complementar, ele falou em relação às vezes que o paciente toma decisão e ele quer aquilo do dia para a noite. Certo. Até 2, 3, 5 anos atrás, se eu não me engano, eu estava iniciando, né, após as minhas especializações, existia na indicação da cirurgia bariátrica algo semelhante à laqueadura. O paciente expressava sua vontade em fazer, 3 meses depois ele tinha que reforçar isso. Hoje acontece que o cara está ali, viu um vizinho, viu um parente, emagreceu, e ele vai no consultório e fala, doutor, eu quero resolver, o senhor atende o convênio, quanto que é? E a gente fala, não consigo, eu preciso de um tempo. E isso é muito comum, é o imediatismo. Mas o imediatismo não é só para a obesidade. Nós, infelizmente, somos pessoas que gostamos muito das coisas do dia para a noite. Em relação à obesidade, eu digo o seguinte, quanto mais tempo você perder antes da cirurgia, menos você vai perder depois. Você antecipa esse processo. Eu acredito que existem diversas formas de perder peso, a gente avalia, e eu acho que a mais invasiva seja a cirurgia, e a menos invasiva seja a forma de exercício físico, caminhadas e uma alimentação mais saudável.
Dentro desse meio termo, a gente sabe que tem o balão gástrico também, né? Que é uma alternativa. Sim. E eu acho que todas elas se casam com o exercício físico, com a alteração da... Nossa Senhora. Com a alteração da iluminação. Já está cansado, Massoud, de falar. Hoje, a medicina em si, todas indicam um pré-operatório com atividade física. Que aí ressalta o que eu estou falando, que é a mudança de hábito. Então tem que começar primeiro tudo de dentro para fora, mas de maneira efetiva da própria pessoa. É bom deixar bem claro, nós temos aqui ouvintes do estado inteiro, pela internet, pelo Brasil inteiro. Pelo mundo também, YouTube. De todo mundo ter consciência de que com cirurgia, sem cirurgia, com balão, sem balão, tudo isso deve ser associado a uma mudança do estilo de vida. Senão, mais uma vez, nós vamos estar dando um remédio doce para uma doença amarga. Vamos resolver por 1 ano, por 2 anos, que é o período da lua de mel, e vamos reganhar peso. Doutor, e lembrando, igual o Massoud disse antes, assim, a busca por isso é sempre pautada por saúde. É lógico que se você ficar mais durinho e o pessoal ficar mais magrinho, é ok. Mas a busca efetiva não é ficar magro, é ser saudável. Eu acho que é o ponto mais chave, é isso, do que uma cirurgia, ou do próprio exercício físico, ou da busca pela alimentação. A beleza, ela deve vir como um ganho secundário. Olha aí. Secundário. Eu tô linda, eu fiquei bem. Ótimo, mas antes de você estar linda, você está saudável. O que a gente sempre comenta é a autoestima. Se a pessoa está com autoestima e está trabalhando isso, com atividade física, seja um processo cirúrgico, tem que estar com uma autoestima bacana para você começar esse tratamento. Que, na verdade, tanto cirúrgico quanto academia, a gente hoje visa tratamento. Você está tratando a sua saúde, está buscando mais qualidade de vida. Então, alimentação e exercício físico, ou sendo uma cirurgia, realmente hoje é um tratamento. Você tem que ter a longo prazo, não é o efeito Cinderela que vai fazer sua cabeça. Uma outra dúvida. Eu sei que, por exemplo, existem doenças que no momento que você faz a cirurgia, como diabetes, ela imediatamente é sanada, né? Você não precisa mais tantos medicamentos e tudo mais. É verdade isso? É mentira? Como é que funciona? Na verdade, assim, a medicina ela é como a informática. Primeiro aparece o problema, depois vem a solução. E assim, historicamente, foi a medicina. Os efeitos metabólicos da cirurgia bariátrica, que é referentes a diabetes, hipertensão, colesterol, apneia do sono, gordura no fígado, são efeitos que nós aprendemos e descobrimos após desenvolver os tratamentos para a perda de peso. Hoje, nós temos estudos no mundo inteiro estudando isso isoladamente para o diabetes. Por exemplo, na China, o paciente obeso mórbido é acima de 27 de IMC. Então, lá se opera pacientes de bariátrica acima de 27. Então, são conceitos que vêm quebrando. Agora, não podemos afirmar que a cirurgia cura o diabetes. Temos, sim, estudos preliminares. Nós temos um grande estudo mundial que é feito em 3 centros, aqui no Brasil, América do Norte e na Europa. Né? Um dos coordenadores, o Dr. Ricardo Cohen, é brasileiro, que tem 10 anos de duração. Esse estudo vai estar pronto o ano que vem. Dados preliminares mostraram que existe, sim, em pacientes com menos de 10 anos de diabetes, uma remissão de 88% da doença. Mas não podemos afirmar isso ainda, Massoud, talvez daqui a um tempo. Olha, eu até gostaria de ficar mais tempo. Eu acredito que nós vamos deixar para um outro programa. Nosso tempo está terminando. Tem mais pouco menos de 3 minutinhos. Queria fazer uma pergunta. Quais os pontos que os doutores discordam? Que realmente não dá para engolir. É uma pergunta simples, que as pessoas em casa querem saber. É lógico que a gente sabe que existe melhor prevenir do que remediar. Então, é lógico que o lado sempre da medicina ou das áreas afins que trabalham com a recuperação, a reabilitação de um paciente, no caso esse da cirurgia, é assim, se ele já foi passado por uma avaliação e foi submetido a essa cirurgia, se ela não for fins estéticos ou por imposição do paciente, igual o doutor está colocando e afirmando, eu acho interessante você fazer o quê? Sim, a cirurgia. Porém, se for aquela relação do cara impor e você ter alguns profissionais, às vezes, que não estão tão habilitados para poder fazer essa orientação, né, aí a que ponto chega fazer ou não a cirurgia? Ou até mesmo esse próprio profissional indicar ou não alguns outros profissionais que vão trabalhar interdisciplinarmente, né? Ou seja, um nutricionista... Eu vou provocar, eu não aguentei. Olha aí. Literal, provocar. Provocando assim. Eu tô aqui, vou falar, vou lá no seu estabelecimento e vou lá no seu Thiago. Falo assim, eu quero ficar magro logo. Qual é a melhor solução? Pronto. A melhor solução é acordar cedo, ter uma boa alimentação e praticar atividade física. Essa é a melhor solução. Começa amanhã, tá, Massoud? Caso fazendo isso no decorrer de
meses ou anos você não melhorar e começar a apresentar doenças relacionadas ao teu peso, você está botando a sua vida de 15 a 20 anos a menos. No caso, doutor, o Massoud teria jeito, então, de lógico, primeiro malhando, para depois fazer o exercício, tudo tem que ser as duas coisas. Cada tipo de tratamento, eu não vou discordar com meus amigos, porque assim, eu vou ter casos que eles vão resolver. E eles vão ter casos que, de repente, eu vou ajudar a resolver. Mas os pontos que os doutores discordam, qual que seria mesmo? Não, eu acho assim... Eu acho ou não tem? Eu acho que uma coisa complementa a outra. Hoje, o fisioterapeuta, dentro de um programa de reabilitação o problema de paciente, atividade peso, é fundamental. Agora, o que eu acho é assim... O critério da avaliação, né, doutor? Acho que determina da avaliação. E outra coisa, não podemos traçar falsas expectativas para esses pacientes. O pior paciente que chega para a cirurgia bariátrica foi aquele paciente que foi iludido com um remedinho milagroso, aquele paciente que foi iludido com a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, aquele paciente que tomou fórmulas sabendo que não teria determinado resultado. Esse é o pior paciente. Tem muitos chatos por aí hoje em dia. Um paciente chega no meu consultório com 150 quilos, fala, doutor, eu quero pesar 80. Se eu falar para ele que eu vou passar um balão em uma dieta e ele vai chegar a 80, eu tô sendo um mentiroso descarado. E se eu falar que em exercício físico ele vai perder em uma semana 15 quilos, eu talvez possa estar mentindo para ele. Mas ele pode perder 15 quilos. Ele pode em uma semana perder 15 quilos? Mas talvez não saudavelmente, que a gente tem que deixar claro. Aí é o que a gente fala em relação à avaliação. Será que ele está perdendo o que foi líquido? Será que ele desidratou? Peso não é perder saúde. Exatamente. Aí pode gerar o quê? Aumento de pressão arterial por conta disso? Ou seja, tomando às vezes remédios, às vezes aí que geram perda de líquido, ou algumas substâncias que fazem favorecer isso. É assim, não é que tenha divergência. Eu acho que tudo define assim. Você tendo uma boa avaliação, um bom acompanhamento e estar informado, eu acho que é onde que gera essas duas coisas conjuntas, ou seja, é o equilíbrio da medicina, né? Não tem como aumentar o metabolismo do obeso de uma hora para outra. Okay. Então, realmente, a atividade física, como é que vai ser? De baixo impacto, um pilates, uma hidroginástica, uma natação, para depois um treino funcional. E aí, por último, uma academia mais intensa. Então, realmente, é um tratamento. Porque a pessoa que quer emagrecer, acha que é subir numa esteira e sair correndo, vai machucar o joelho. Então, realmente, tem que ter essa estrutura. A pessoa tem que ver como um tratamento. Alongamento, exercício físico, vamos calcular funcional. O IMC do Massoud agora para ver se tem jeito mesmo. Vamos lá, se dá tempo. Nós estamos aqui com eu tenho pouco menos de 2 minutos. 1,82 m. Realmente... As pessoas com obesidade, ela tem vergonha de se exercitar. Então, também é um outro fator que a gente acaba tendo como empecilho para alguns obesos. Muito bem. Olha, estamos aqui, eu ia pedir a orientação dele, mas eles já deram as orientações para vocês em casa aí, né? Se quiserem ligar agora, rapidamente, para, de repente, passar a informação fora do tempo aí, mas o resultado, doutor, você tem... Não, assim, digamos que o Massoud está em cima do muro. Se ele não se cuidar daqui para frente, talvez a gente vai ter que conversar futuramente. Acendeu a luz amarela. Acendeu a luz amarela. Acendeu a luz amarela, gente, então, Massoud, olha, então tá aí. Uma coisa importante deixar bem claro também, a cirurgia bariátrica hoje, ela está assim, fomentadíssima. Tá vendendo o peixe dele, né, senhores? Aqui? Não, no sentido de... Depois eu vou vender o meu da academia. Vou vender o meu da academia também. Eu quero dizer o seguinte, eu acho assim, primeiro, é uma conversa franca com o teu paciente. Certo. Eu tenho N amigos gordinhos, muitos. Assim como o Massoud é um exemplo? Sim. E outros? Maiores. Eu também tenho muitos. E aí a gente tá num local, num churrasco, todo mundo vira, doutor, tem que operar o fulano. Negativo. Bom, a mudança da pessoa tem que partir dela. Ela que tem que querer mudar. E acabou. Legal. Agora, o princípio básico da coisa é uma avaliação, como ele disse aqui, multidisciplinar. Muito bem, então tá aí. Agradecendo aos senhores aqui hoje, nosso tempo está encerrando aí, chegando no finalzinho do programa. E pelo menos nós motivamos aqui o Massoud, não é? A fazer aí um treinamento rápido. Mudar. Quero dizer que eu tenho uma esposa em casa que fez a bariátrica, doutor, perdeu 50 quilos. Hoje ela está com 70 e poucos quilos. Tem alguns problemas da cirurgia, viu? A gente tem aluno que faz atividade física e realmente a saúde é outra. Um abraço pro Marcelo. Então tá aí, gente. Até lá. Até o próximo programa. Quarta-feira que vem, mesmo horário, com um tema muito sério aqui no Rondônia da Gente. Até lá. Boa noite. Do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha.